Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Toda quarta-feira nós temos um encontro, eu, você e um convidado para falarmos de assuntos relativos à história e à atualidade, economia, meio ambiente, política. Sempre são temas que estão aqui no nosso canal e muitos dos temas solicitados por você. Há mais ou menos um ano e 7 meses atrás, nós discutimos aqui sobre o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, ou Rússia e Ucrânia. Nós fizemos vários programas analisando esse conflito, e já se foram 19 meses de guerra, destruições, patrimônio, mortes e muita polêmica envolvendo os dois países. A presença da OTAN, as ameaças do uso de armas nucleares, crise no comércio internacional, todos esses assuntos já foram bastante discutidos, mas a guerra está aí, a guerra continua e sem nenhuma perspectiva, apesar dos esforços de alguns líderes mundiais de tentar um acordo entre os dois países envolvidos na guerra. Aliás, eu vou além, entre a Rússia e os países que formam a OTAN. Seria um exagero eu falar assim? Será que eu colocando a OTAN dentro da guerra da Ucrânia-Rússia, eu estaria cometendo um equívoco? Seria bom ouvir de alguém que acompanha dia a dia a guerra entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia-Rússia. E mais uma vez conosco, um instante, você vai saber. No programa de hoje, mais uma vez, contaremos com a presença de Cristiano Alves. Cristiano, que já participou outras vezes do nosso programa, sempre falando, sempre acompanhando, sempre analisando a guerra entre russos e ucranianos. E mais uma vez, Cristiano que está aqui conosco. Cristiano, responsável pelo canal Cristiano Grade, que tem e desenvolve um trabalho muito importante, muito sério, quando se trata da história da Rússia, da história da Segunda Guerra Mundial e também acompanhando a guerra que envolve os dois países. Cristiano, seja bem-vindo, amigo, e eu já lanço para você um desafio. 19 meses de guerra. Seja bem-vindo. Faça uma avaliação, amigo, desse tempo todo de conflito entre os dois países. Primeiramente, muito obrigado, Lemuel. Quero, mais uma vez, agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando com você, falando com todos os seus espectadores de diversas partes do Brasil, de Mossoró, uma cidade que há muito tempo já não visito, mas que quero visitar, ver as mudanças. E é muito bom nós termos um canal como o seu que engrandece o YouTube com seu conteúdo, com discussões e temas relevantes. Bom, primeiramente, eu já me apresentei aqui em outras oportunidades, lembrando que todos podem acessar o meu conteúdo pelo Telegram Cristianograd, assim como também pelo meu canal do YouTube, o canal Camarada Comissário, que atualmente, a propósito, já chegou em mais de 5.000 inscritos. E é um canal que, como eu posso dizer, não é um canal como muitos canais que tem por aí, que são canais que muitas vezes você tem agências de publicidade, aquela coisa toda, inclusive inscritos comprados, né? Mas mais e mais pessoas têm buscado o meu canal pelo conteúdo que eu ofereço, pelo meu interesse, e claro, também pelos jogos. Os jogos, eu sempre digo que são a oitava arte. Então,
há muito conteúdo interessante. Mas, enfim, esse conflito que nós estamos presenciando hoje, que é, por assim bem dizer, o maior conflito armado do nosso tempo, é um tema que preocupa muita gente no mundo inteiro. Por várias razões. A primeira e principal delas é o risco do início de uma terceira guerra mundial. Então, se isso no início era algo questionável, hoje já está fora de questão que existe a possibilidade de aquela chama acabar provocando um incêndio muito maior. Esse fim de semana, por exemplo, houve um ataque a uma base aérea russa, que inclusive ocasionou a perda de 2 aviões de transporte da Força Aérea Russa em pleno solo, feita com drones, feita com dispositivos voadores controlados remotamente. E o que mais impressionou? Aí, nessa hora, quem está acompanhando perguntar, será que os ucranianos estão tão bons assim? De fato, no campo da espionagem, no campo da infiltração, nós podemos dizer que sim. Por quê? Porque esse ataque foi empreendido de pleno território russo. Então, quer dizer, alguém se infiltrou, alguém a serviço do serviço secreto da Ucrânia se infiltrou na Rússia e conseguiu empreender um ataque de drones que resultou não somente na perda de aviões, mas ele também tentou atingir fábricas que, por exemplo, produzem chips, produzem componentes de aviação, que são indispensáveis para o funcionamento de veículos militares. Para que a gente possa entender, para que alguém que porventura seja leigo possa compreender melhor o que eu estou falando, você imagina o seguinte: vamos imaginar um carro. Hoje em dia, um automóvel moderno, ele tem diversas peças. Muitas vezes, vamos supor que ele é um carro feito na Coreia. Ele vai ter uma peça da China, vai ter outra peça da Polônia, talvez o motor da Polônia, outra peça feita no Brasil. Aí, muitas vezes, o pneu, né, pega já látex, às vezes de uma região ali do Sudeste Asiático, e assim sucessivamente. Então, se esse carro, por exemplo, ele é privado da sua rede CAN, a rede CAN que transmite muitas informações, que é, por assim bem dizer, a coluna vertebral do carro, então vai faltar alguma coisa ali. Ele não vai mais ter aquele mesmo funcionamento que ele teria. Talvez uma trava não vai funcionar, talvez o motor sequer vai dar partida, por causa da falta daquele componente eletrônico. Então, me chamou a atenção, neste fim de semana, sobre como os ucranianos, quer dizer, conseguiram não apenas identificar essas fábricas, essa produção, como também lançar ataques ali dentro do próprio território russo. Eles têm, de fato, um líder do SBU, da inteligência, que é bastante competente no que ele faz. Kirill Budanov é o nome dele. Kirill Budanov, líder, o coordenador dessas ações. E ele também foi o responsável por lançar ataques de drones, que foram inclusive frustrados pelas defesas aéreas russas contra a ponte da Crimeia. A Ucrânia não engole de jeito nenhum o fato de que a Crimeia hoje faz parte da Rússia. O maior entrave, a melhor vergonha para eles, especialmente porque em 2014 a Crimeia inteira ela acabou passando para o controle da Rússia. Passagem essa que, inclusive, contou com amplo apoio popular, o que foi demonstrado nos referendos, foi demonstrado, aliás, na própria falta de uma insurreição armada quando as forças russas entraram na Crimeia. E foi exatamente essa tomada da Crimeia, Lemuel, que fez com que muitos militares no mundo inteiro, especialistas militares, estamos aqui falando de pessoas que estudaram nas melhores academias militares do mundo, como, por exemplo, a West Point, nos Estados Unidos. Nos primeiros dias desse conflito, então, um general americano, infelizmente eu
me recordo exatamente o nome dele agora, eu acho que McKinley, não me recordo agora, e também não vou confundir o espectador. Mas ele lançou a previsão de que, dentro de alguns dias, ou no máximo de algumas semanas, a Rússia iria ocupar toda a Ucrânia, ou pelo menos tomar Kiev, não ocupar toda a Ucrânia, porque a Ucrânia também tem uma extensão territorial muito grande, mas ocupar a capital ucraniana, a cidade de Kiev. Não sabemos se essa declaração ela foi feita de forma deliberada, algo espontâneo, como se diz, algo da boca para fora, ou se isso teria sido deliberadamente publicado num dos maiores jornais americanos, que é o The New York Times, com o objetivo de desinformação, que também faz parte da arte da guerra. Isso está, inclusive, na Arte da Guerra de Sun Tzu. Ou, se alguém não teve tempo para ler essa obra, talvez tenha assistido o filme com o Jackie Chan e o Jet Li, no qual o grande vilão do filme, ele engana o personagem principal e ele diz: a arte da guerra é baseada em truques. Aquilo ali é uma citação exatamente da Arte da Guerra do Sun Tzu. E esses truques, eles sempre acontecem. De que forma? Através da desinformação. Quer dizer, alguém pode, de repente, produzir uma informação cujo autor sabe que é falsa, para que o outro lado assimile aquela informação e haja com base naquela informação que ele adquiriu do adversário. Então, isso tem sido feito de forma bastante frequente, tanto pelo lado russo quanto pelo lado ucraniano. É muito importante nós entendermos que são dois estados que já compartilharam há muito tempo, né, um tempo que hoje, se nós olharmos para a luz desses fatos, às vezes até parece um tempo bem remoto. Ambos esses estados já compartilharam uma mesma agência de espionagem, de informação e desinformação, chamada Comitê de Segurança do Estado, Комитет по государственной безопасности, ou, na sigla em russo, KGB. Então, ou seja, nós estamos falando aqui de agências que lidam com a informação e com a desinformação, e já tem, digamos, eles já têm no sangue, digamos assim, o seu profissionalismo nessa área de atuação. E isso faz com que muitas vezes determinadas informações que nós vejamos aqui sejam informações deliberadamente falsas. Muitas vezes, às vezes são verdadeiras também, mas muitas vezes elas são deliberadamente falsas. E isso diz respeito, inclusive, à questão do número de baixas. Hoje fala-se em alguns meios de comunicação que esse conflito teria vitimado já 400 mil soldados. Algumas fontes falam que esses 400 mil seria a totalidade. Outras fontes dizem que não, que esses 400 mil seriam do lado russo. E algumas outras dizem que não, que esses 400 mil seria, na realidade, do lado ucraniano. O certo é que a informação que hoje a Reuters, não é isso? A Reuters, perdão, não foi a Reuters, foi o New York Times. New York Times apresenta, ela contradiz uma outra informação oferecida pela própria Ucrânia. De acordo com uma fonte ucraniana, conforme publicado no canal Correio Global, houve a informação de que os ucranianos já perderam 400 mil soldados. E aqui eu estou falando em 400 mil mortos. Sempre quando nós analisamos essas baixas militares, é muito importante entender que 400 mil mortos, ou seja, aqueles que perderam a vida, essa informação, a propósito, foi reproduzida num outro grande canal, que é o canal do comandante Robson Farinazzo, oficial brasileiro. Ele reproduziu essa mesma informação.
O coronel Douglas MacGregor, né, coronel do Exército dos Estados Coronel Douglas MacGregor, do Exército dos Estados Unidos, oficial formado pela Academia de West Point, considerado uma das melhores do mundo, também repassou essa informação. É claro que, quando ele fala que acreditamos, né, pelo menos assim ele se expressou, se trata de uma estimativa. E se nós estamos falando em 400 mil mortos ucranianos, isso não é a mesma coisa que baixas ucranianas. Isso é uma coisa que causa confusão em muitos leigos que estudam conflitos militares, essa diferença entre mortos e baixas. Qual é a diferença entre mortos e baixas? Morto, o próprio nome já é autoexplicativo. Morto não volta à vida. E baixas militares é alguém que, por exemplo, sofreu uma concussão na cabeça. Isso impossibilitou, ou que perdeu, por exemplo, uma perna. Ou mesmo um ferimento grave, que fez com que aquele militar não voltasse mais ao combate. Então, baixa não é a mesma coisa que morte. Baixa é alguém que, por algum motivo, quase sempre adverso à vontade dele, simplesmente tornou-se inapto para o serviço militar. Deserção também é baixa. Deserção. O camarada cansou, acha que acredita que a causa pela qual ele está lutando é uma causa injusta. Então, resolveu desertar, resolveu passar para o lado do oponente ou simplesmente se esconder em alguma vila e lá ficar até o conflito acabar. Então, isso também é uma baixa militar. Então, existe essa diferença entre os dois. Como que eu vejo essa questão? Como que, avaliando tudo que eu consegui até hoje, como que eu avalio? Os ucranianos, sem dúvidas, têm muito mais baixas do que os russos. Por quê? No início da guerra, no início desse conflito, possivelmente os ucranianos levaram a melhor, mas os ucranianos têm uma deficiência. Deficiência em quê? Tem um vídeo no meu canal que mostra um teste muito curioso feito com colete balístico. Se trata de um vídeo, inclusive, feito por um ucraniano. Esse ucraniano pegou um colete balístico do conjunto Ratnik, uma proteção balística russa, e ele faz vários testes. Dispara com a pistola, dispara depois com um fuzil e até com uma metralhadora. E ele fica simplesmente... O objetivo dele com esse vídeo era, na realidade, mostrar que os produtos russos eram ruins. Só que ele acabou quebrando a cara. Só não quebrou o colete balístico. Isso ele não conseguiu quebrar. Ele atira com a arma, atira com outra arma. Ele percebe que numa hora amassa, mas o tiro mesmo não penetra. E num outro vídeo feito também pelos mesmos ucranianos, só que por pessoas diferentes, eles testam capacetes, coletes, e acontece a penetração. E então eles ficam reclamando, dizendo que a Ucrânia não oferece equipamento de qualidade para os soldados deles. É claro que em qualquer exército existe uma coisa chamada tropa de elite, ou seja, aquelas tropas que, como o próprio nome sugere, irão receber os melhores equipamentos, o melhor treino, ter o melhor preparo físico. E claro que se um soldado é mais experiente, tem um melhor preparo físico, tem mais aptidão para o combate, ele também vai receber os melhores equipamentos. Então seria ingenuidade também a gente achar que todo soldado russo recebe o mesmo equipamento. Não é assim. Mas os ucranianos, por outro lado, têm recebido os melhores equipamentos da OTAN. Equipamentos esses, principalmente anticarro, lança-mísseis portáteis, mas tem havido muitas queixas com relação ao que eles recebem para proteção individual do soldado. Então, nós precisamos levar ainda em consideração outros fatores. O fuzil é uma arma individual, a metralhadora é uma arma coletiva, mas quando se trata de artilharia, então o negócio é muito mais sério. O disparo de artilharia bem lançado sobre uma posição pode acabar até mesmo com a tropa inteira. Basta a gente lembrar no início do conflito, quando um centro de treinamento de mercenários estrangeiros da Ucrânia, onde inclusive estavam brasileiros que por um milagre escaparam, ele foi atingido por um míssil russo, um míssil
teoricamente, faz parte da artilharia. Isso causou muitas baixas. Então, os russos têm essa superioridade no que diz respeito à artilharia, e não é por acaso que até mesmo aqueles que vão à Ucrânia lutar pelo lado ucraniano sempre acabam soltando que a Ucrânia, que o soldado ucraniano mais teme é exatamente a artilharia russa. Então, essa superioridade em termos de artilharia, em termos de tanques também, e da própria preparação que o soldado russo tem, permite à Rússia que inflinja à Ucrânia muito mais danos, muito mais baixas do que a Ucrânia hoje pode infligir à Rússia. Principalmente agora nessas últimas ofensivas, nas quais a Rússia passou de uma posição de ataque para uma posição de defesa, os ucranianos, a contraofensiva ucraniana se revelou, conforme todas as fontes, inclusive aquelas para a Ucrânia, um fracasso total. Eles não conseguiram praticamente avançar em nada durante esses meses, e agora o que se tem conhecimento é que a Rússia prepara uma ofensiva para os próximos meses. Ela teria início talvez em outubro.